Continuando aí com a segunda etapa da aula, nós temos aí um outro teste que seria o teste de indol, tá? O que é o teste de indol? O teste do indol é uma produção através do é uma verificação da utilização do triptofano pela bactéria através do reativo chamado reativo de Kovacs, tá? E isso pode ser realizado tanto em meios líquidos quanto através dessa reação através de gás, tá? O que acontece? Quando é no meio líquido, nós pegamos a bactéria, inoculamos no meio líquido, tá? Que contém triptofano. E se a bactéria utilizar o triptofano, nós adicionamos o reativo de Kovacs e imediatamente vai fazer uma reação colorimétrica formando o anel rosa, tá certo? Em alguns outros meios de cultura, o que acontece é que o triptofano já faz parte da constituição do meio. Então a bactéria está lá nesse meio, inoculada, aqui é o meio chamado meio rugai, e essa bactéria, se ela utilizar o triptofano, ela pode exalar como se diz, ela vai soltar esse triptofano em forma de gases e na extremidade do tubo existe impregnado no algodão o reativo de Kovacs. Então, se a bactéria produz gás, esse triptofano é liberado juntamente com os gases, então, ao subir, o gás vai reagir aqui na tampa do tubo com o reativo de Kovacs impregnado e vai deixar a pontinha do tubo rosa. Tá certo? Então, uma reação bem simples e visível também, bastante utilizada principalmente para identificação de bactérias gram-negativo, tá bom? Beleza, vamos passar aqui adiante. Depois nós temos o teste do chamado PYR, que é o famoso PIR. Então, o PIR o PYR é uma reação de hidrólise, tá? Uma reação de hidrólise seria uma reação enzimática de quebra, aonde você vai quebrar esse eu nem vou ousar a falar o nome que significa a sigla PIR, porque é um nome terrivelmente feio e difícil de pronunciar. Eu sempre erro na hora que eu falo, então não vou passar vergonha aqui com vocês. Trabalho de hora aula, hora relógio, ver o que significa PIR, tá bom? Então, é uma reação de hidrólise, na onde você vai pegar a bactéria, vai colocar essa bactéria no disco impregnado pelo substrato, tá? E vai pingar uma substância chamada catalisador. O catalisador é como se fosse um revelador da reação. Então, quando a bactéria ela realiza a hidrólise do PYR em placa, você vai tirar a bactéria, vai espalhar aqui, tá? Aqui vai estar o substrato e você colocando o catalisador aqui, ele vai demonstrar o padrão de reação colorimétrica, que vai formar uma coloraçãozinha aqui, bem típica, rosadinha, tá? Cuidados: usar colônias novas para evitar resultados falso negativo. Isso aí é bem, vamos dizer assim, comum acontecer, tá? Às vezes, principalmente para na identificação de Streptococcus. É uma prova que a gente utiliza bastante para identificar determinadas espécies de Streptococcus. E o PYR, o Streptococcus, vocês vão ter contato com ele, vocês vão ver que é uma bactéria de difícil cultivo. Ela é uma bactéria que ela necessita de um meio de cultura muito rico, geralmente utiliza o agar-sangue, e ela cresce muito devagar e muito pouco na placa, tá?
principalmente se demorar para fazer o inóculo, se ela tiver chego ao laboratório através de meio de transporte, isso piora muito. Então, para ela crescer bem, você deve fazer uma coleta rápida, principalmente no local, se possível, né? Uma coleta diretamente no laboratório, uma coleta no leito, passar imediatamente na placa e cultivar a placa, porque essa bactéria é bem chata de cultivar, ela tem um crescimento lento, um crescimento pobre, e às vezes você é obrigado a deixar mais de 2 dias na estufa para você conseguir dar continuidade aos testes. E quando você deixa mais de 2 dias, esse PYR pode ser totalmente degradado, e quando você vai fazer a prova para identificar, dá falso negativo. Então, o ideal é que essa prova seja a primeira a ser realizada nas primeiras 24 horas, quando possível, né? Beleza. Agora aqui, passando para a prova de identificação por disco. Isso aqui não é o antibiograma, tá? Ele é feito da mesma maneira que o antibiograma, mas não é considerado antibiograma. É uma prova de identificação por disco de fusão, tá? Em que se baseia isso? Aquilo que eu falei para vocês. A bactéria, algumas bactérias, ela já tem geneticamente expresso, tá, no seu perfil, a resistência ou sensibilidade intrínseca, tá, que até o momento não foi comprovada nenhuma modificação. Tá? Pode ser que no futuro determinadas bactérias que hoje são intrinsecamente sensíveis a determinados antibióticos possam sofrer algum tipo de mutação, algum tipo de alteração genética e passarem a ser resistentes, tá? Como já aconteceu anteriormente com outros germes. Então, neste caso aqui, nós utilizamos, por exemplo, a bacitracina, tá, para a identificação de Streptococcus pyogenes, tá? Diferenciação entre Streptococcus pyogenes de Micrococcus sp. Então, o Streptococcus pyogenes ele vai ser sensível à bacitracina, enquanto o Micrococcus sp ele vai ser resistente à bacitracina, tá bom? Outro exemplo, optoquina sensível, é típico de Streptococcus pneumoniae, tá? O Streptococcus pneumoniae, que é um Streptococcus de importância clínica, tá? Ao contrário do Streptococcus viridans, que é um Streptococcus que faz parte de uma flora normal, principalmente da orofaringe. Eles possuem as mesmas características no gram, possuem as mesmas características de crescimento em placa, o mesmo tipo de hemólise, que eles são alfa-hemolíticos, porém a diferença entre eles é justamente o critério de sensibilidade e resistência à optoquina, que é um antibiótico, tá? Esses antibióticos, eles não têm aplicação terapêutica. A bacitracina até tem em forma de pomada, tá? Mas em forma oral ou parenteral, esses antibióticos não têm utilidade. Então, aí está a prova. Como é que a gente faz? Nós pegamos as bactérias suspeitas, né? Após o isolamento primário, o repique primário, esperamos de 24 a 48 horas para elas desenvolverem na placa. A partir desse momento, nós pegamos a alça, pegamos uma certa quantidade dessa bactéria, inoculamos em uma suspensão, tá? Pode ser uma suspensão salina ou então um meio de cultura nutritivo em forma líquida, homogeneizamos, tá? E semeamos ela em placa. Após esse procedimento, nós posicionamos o disco, tá? E inoculamos e colocamos na estufa por mais
24 horas e observamos o crescimento. Então aqui, mesmo disco com duas bactérias diferentes, tá? Ao lado esquerdo aqui, a bactéria não se mostrou resistente ao disco, formando esse halo aqui. Tá vendo que em volta do disco não cresceu bactéria? Então significa que essa bactéria é sensível à octoquina, tá? Enquanto outros streptococcus aqui, a octoquina para eles foi apenas um suplemento. Eles cresceram da mesma forma, como se a octoquina não existisse. Cresceu aqui em volta dela, quer dizer que eles são resistentes à octoquina. Então esse seria um teste que é como se fosse um antibiograma pequeno, mas não é um antibiograma, é um teste de identificação por difusão de disco, tá bom? Tem várias bactérias que são identificadas dessa forma e existem vários discos específicos para identificar bactérias dessa forma. Inclusive, existem testes baseados na difusão de discos para identificar o tipo de resistência que essa bactéria desenvolve. Né? No estudo das bactérias multiresistentes, que nós iremos ver mais profundamente na Laboratório Clínico 3, lá nós vamos ver como que se faz a identificação de bactérias multiresistentes, justamente através da utilização de disco de fusão. Aí tem vários critérios que eu não vou entrar em detalhes agora, senão vocês vão me bater. É muita coisa mesmo. É uma matéria bem extensa. Bom, aqui nós temos o crescimento a 42 graus e a 44 graus. Tá? Nós inoculamos a bactéria em um meio BHI. Tá? Colocamos um indicador que seria púrpura de bromotimol e a coloração púrpura vira para amarelo, que é igual uma reação positiva, tá certo? Então, que significa isso? Significa que a bactéria conseguiu crescer no meio de 42 a 44 graus, utilizando os indicadores e os nutrientes que contém o meio BHI, fazendo a viragem do pH, passando a cor púrpura para amarelo. Significou que ela, mesmo em temperaturas superiores à temperatura do corpo humano, você conseguiu fazer com que essa bactéria tivesse um crescimento positivo. Tá? Você pode fazer isso aí de outra forma também. Tá? Não precisa ter um indicador, não precisa ter nada. Basta você inocular a bactéria em uma suspensão, fazer uma suspensão bacteriana com salina, tá? Deixar ela no banho-maria durante determinado tempo e depois você fazer o repique dela para uma placa. E colocar 37 graus, se ela crescer, quer dizer que ela resistiu a esses 42 graus, geralmente durante 24 horas. Tá bom? Beleza. Aí depois que a gente passou por alguma dessas provas, né, nós também podemos contar com o antibiograma como uma das formas de auxiliar na identificação. Né? Lembra daquela provinha do disco lá. Agora, com o antibiograma, como que eu posso utilizar o antibiograma para auxiliar na identificação? Importante. O auxílio na identificação bacteriana pelo conhecimento da resistência intrínseca. Importante isso, hein? Então, por exemplo, determinadas bactérias já possuem no seu genoma um gene de resistência a determinados antibióticos, que fazem com que ela naturalmente seja sensível ou resistente. Então, por exemplo, Proteus. Proteus é uma bactéria que bastante presente em infecções urinárias, infecções de ferida. É uma bactéria que
geral, mais ou menos, é uma bactéria que é comum, vamos dizer assim, tá? Só que é uma bactéria que a identificação dela é meio chatinha, porque existem várias espécies de proteus que têm determinadas características é, em provas de identificação, que fazem com que essas provas sejam diferentes entre si. Tá? Então, se você pega, por exemplo, um meio de cultura rugai, que é esse meio aqui, ó. Então aqui nós temos o Proteus vulgaris, a Morganella morgani, que antigamente chamava Proteus morgani, e o Providência, que também é da família do Proteus. Então, são bactérias que possuem aqui diferença na revelação, certo? Aí tem outras bactérias que acabam confundindo com o Proteus, devido a o Pessoa e Silva ou Rugai lá virar bem próximo, né? Ele fazer uma reação colorimétrica ali naquele meio bem próximo. Então, o que, que eu utilizo para fazer essa diferenciação? No caso do Proteus, para infecção urinária principalmente, a nitrofurantoína vai ser o meu antibiótico, porque eu sei que todos os proteus eles possuem uma resistência natural à nitrofurantoína, enquanto a maioria das outras bactérias que causam infecção urinária são sensíveis à nitrofurantoína. Então eu olhei lá, vi as características da colônia, vi o inóculo lá no rugai, vi que está meio esquisito, está meio parecido com outra bactéria, eu vou para o antibiograma. O que, que deu no antibiograma? Ah, está sensível à nitrofurantoína. Grande chance de ser um proteus. Tá certo? Então é uma maneira que o antibiograma te auxilia na identificação através da sua característica de resistência intrínseca, que é a expressão genética da bactéria, tá certo? Stenotrofomonas maltophylla, que é uma bactéria de importância hospitalar, é um dos agentes aí que causa infecção hospitalar por uma bactéria multiresistente que causa infecção hospitalar, mas paradoxalmente ela é sensível a um dos antibióticos mais fracos que nós temos no mercado atualmente, que é o sulfazotrin, chamada sulfametoxazol associado a trimetropin, tá? Que é o Bactrim. Alguém, talvez alguém de vocês já tomou Bactrim em alguma fase da vida, tá? O Bactrim hoje é um antibiótico muito fraco, que ele tem um espectro de ação reduzido frente a essas bactérias aí que já possuem resistência a tudo, mas o Stenotrofomonas maltophilia, geneticamente ele é sensível ao sulfazotrin. E o Stenotrofomonas maltophilia, ele, quando você vai identificar ele pelo rugai, ele é idêntico a uma outra bactéria hospitalar muito importante, que se chama Acinetobacter baumannii, tá? Tanto o Stenotrofomonas quanto o Acinetobacter são bactérias muito perigosas dentro do ambiente hospitalar. Mas a diferenciação entre elas é justamente a resistência e a sensibilidade ao sulfazotrin. Enquanto o Stenotrofomonas é sensível ao sulfazotrin, o Acinetobacter é resistente. Tá certo? Então é uma maneira de diferenciar, sendo que nas provas bioquímicas é quase que impossível. Tá bom? Mesma coisa, mesmo caso ocorre entre Serratia e Providência, bactérias onde a diferenciação vai ser através da polimixina. Mesma coisa em Enterobacter, que a diferenciação vai ser através da cefoxitina e amoxicilina mais ácido clavulânico, tá? Gente, é muito nome, mas não se preocupem, tá? Porque a Anvisa, a microbiologia, o que, que acontece? Ela é um padrão. A microbiologia, as normas, eu acho que eu falei isso na aula passada. Todas as normas de microbiologia são padronizadas pela Anvisa, tá?
Então tem os colegiados internacionais e agora o colegiado brasileiro, que dita as normas de microbiologia. Então, todo ano a Anvisa ela atualiza todas essas regras e libera um compêndio, tá? Que contém tudo isso aí. Qual que é a atual resistência intrínseca da bactéria tal, qual que é o atual tamanho do halo de inibição do antibiótico tal, o que você faz para você isolar a bactéria tal, em qual meio você coloca, como que você faz a prova para verificar a resistência a determinado antibiótico. Então, a Anvisa, de maneira gratuita e com revisão praticamente anual, às vezes é bienal, mas geralmente é anual, porque essas bactérias hoje estão evoluindo muito rápido. Ela vai fazer essa atualização. Então isso é importante saber? Sim, importante saber a base, igual se eu perguntar lá, qual que é a base que você utiliza para utilizar o antibiograma como método de identificação bacteriana? Aí você tem que saber que é devido à resistência intrínseca, que é a expressão genética da bactéria, que já permite saber antecipadamente se uma bactéria é sensível ou resistente a determinado antibiótico. Exemplo, Proteus resistente à nitrofurantoína. Certo? Então, isto aí. Reações bioquímicas diversas. Com relação às reações bioquímicas diversas, nós temos vários tipos de reação. Tá? Se você for olhar um livro de microbiologia clínica, na parte de reações, você vai encontrar as mais diversas. Em relação a açúcar, lactose, sacarose, galactose, frutose, maltose, tudo que é ose, tá? Que são os açúcares. Então, tem lá todas as bactérias, todos os açúcares e o cruzamento. Uma bactéria é lactose positivo, glicose negativo, sacarose positivo, galactose negativo. Então, começa por aí, que é a utilização de fontes de carbono, carboidratos, certo? Essas tabelas também são disponibilizadas, tá? Na maioria a Anvisa disponibiliza também, mas os livros são didaticamente mais completos, vamos dizer assim, principalmente para quem vai para a área de pesquisa, que quer ter uma abrangência maior, tá? Mas as principais bactérias, com algumas provas bioquímicas chave, você já consegue chegar, tá, de maneira satisfatória na identificação, pelo menos a nível de gênero bacteriano, tá? Quando a gente faz uma identificação microbiológica, principalmente um laboratório de pequeno porte, nós temos que ter a consciência que o número de bactérias que existe é muito grande, mas o número de bactérias que causam efetivamente doença é um número bem reduzido. Então isso já direciona o laboratório para provas específicas. A gente não tem, como um laboratório de análises clínicas, ter que fazer zilhões de provas para identificar determinada bactéria. Basta a gente fazer aquela questão do trevo lá e direcionando que você vai chegar pelo menos no gênero. Ao contrário de um laboratório de pesquisa. Realmente, quem for para trabalhar na área de pesquisa e microbiologia, prepara para estudar, porque são inúmeras provas e às vezes você achar uma subespécie de um novo, vamos dizer assim, uma variação genética de uma espécie de determinada bactéria, você tem que fazer provas e mais provas confirmatórias até chegar naquela suposta variação genética de uma espécie. Aí realmente fica difícil. Bom, aqui
nós temos basicamente as reações de fonte de carbono, que é a utilização, né, de fonte de carbono, de carboidratos, aminoácidos e reações enzimáticas. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui nesse primeira foto aqui no canto superior esquerdo a produção de ureia, né, através da enzima urease. Então você tem o substrato de ureia no meio. Se a bactéria produzir urease, ele vai quebrar essa urease e aqui tem um indicador de pH que ele reage quando o meio se torna alcalino. Ele sai da cor amarela e passa para a cor rosa, que é característico dos meios alcalinos, tá? Então, aqui vai ser uma reação colorimétrica. Aqui, por exemplo, nós temos a prova do citrato, que é quando a bactéria utiliza o citrato como a única fonte de carbono. Tá? É uma prova específica para a identificação principalmente de Escherichia coli, que é um dos únicos coliformes que são citrato negativo. Tá? Todas as outras conseguem utilizar o citrato como única fonte de carbono. Já a Escherichia coli não consegue utilizar. Tá bom? Aqui nós temos outra prova, que é uma prova de aminoácidos, tá? Que é o malonato, quando a bactéria consegue utilizar o determinado aminoácido, ele vai se tornar, através de uma coloração, uma reação colorimétrica positivo frente a um negativo padrão previamente conhecido. E também existe vários e vários meios de cultura que ele possui múltiplas provas bioquímicas dentro dele, tá? Dentre eles, nós temos meios de cultura que revelam tanto indol, quanto a motilidade, quanto H2S, por exemplo. Esse aqui é o mesmo meio de cultura. Olha o quanto de reações, olha as modificações que podem ocorrer nele. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa relacionada à motilidade aqui. A motilidade está ali embaixo. Então esse meio aqui é um meio, geralmente é um meio comercial, tá? Possui vários nomes diferentes, EPM, Mille, Rugai, Pessoa e Silva. Então esses meios são meios múltiplos que contêm vários substratos que são passíveis de sofrer reações colorimétricas de acordo com a utilização desses substratos pelas bactérias. Tá certo? Então, como é o caso deste aqui, tá? Agar TSI, que é o Triple Sugar Iron, tá? Tríplice açúcar e ferro. Então, esse meio aqui, pelo próprio constituinte dele, fala que ele tem 3 tipos de açúcares, tá? Lactose, sacarose e glicose. E possui também um indicador, ele possui ferro com um indicador que vai detectar a produção desse composto aqui, que é o H2S, que ele é um composto que é enegrecido, tá bom? Então, quando a bactéria utiliza todos os açúcares, ocorre uma grande fermentação. Lembra que eu falei na outra aula? Quando a bactéria fermenta, ela gera ácido. E quando determinado indicador de pH ele tem a viragem, esse ácido faz com que o indicador de pH transforme a cor do meio. Então este meio aqui, que era naturalmente vermelho, quando ele utiliza os 3 açúcares, ele fica totalmente amarelo, porque ele formou muito ácido. Agora aqui, por exemplo, o meio ficou parcialmente amarelo. Quer dizer que essa bactéria não utilizou os 3 açúcares. Talvez ela tenha utilizado a glicose e a sacarose, talvez ela tenha utilizado a lactose e a glicose. Entendeu? Para saber, a gente teria que fazer outras provas. Aqui ela utilizou, ela formou o substrato H2S. Tá vendo que ela utilizou todos os açúcares, por quê? Porque ficou amarelo.
da base ao ápice, porém ficou manchado de preto, porque além de ter usado todos os açúcares, ela formou o H2S. E aqui, ela não utilizou todos os açúcares, porque apenas uma parte ficou amarela, ela utilizou um ou dois açúcares. Então, formou H2S. Então, ela utilizou um ou dois açúcares e formou H2S. E por aí você vai fazendo essa separação, tá certo? Através de um fluxograma. Aqui nós temos o meio de cultura que é o mais famoso no sentido de identificação bacteriana, que a maioria, pelo menos aqui dos laboratórios de Minas Gerais, utiliza, tá? Isso aí às vezes é meio regional, às vezes em São Paulo eles utilizam outros, no Rio Grande do Sul tem o costume de utilizar outras metodologias. Aqui em Minas, os mineiros, além de pão de queijo e café preto, a gente utiliza rugai, pessoa e silva. Então é muito comum aqui. Então como é que a gente faz? Olha aqui, o que tem nessa coluna aqui? Essa gravura aqui é muito útil, tá? Esses meios de cultura aqui embaixo são meios chamados cromogênicos. O que são meios cromogênicos? São meios que já produzem determinada cor baseado no substrato que a bactéria possui. Importante. O que são meios cromogênicos? São meios que produzem colônias coloridas diretamente relacionadas aos substratos que a bactéria produz. E isso permite uma identificação presuntiva. É a importância desses meios. Eles antecipam uma identificação presuntiva. Tá certo? Porém, se você não utiliza esses meios aqui, tá vendo que esses meios aqui está relacionado, ó, Enterococcus, esse aqui é o chamado ITU cromogênio, tá? Que é um meio bastante utilizado para fazer estudo de urina, tá? Repique de urina. Então nós temos aqui o Enterococcus fecalis, que é uma bactéria bastante presente em infecção urinária, a Escherichia coli, que é a campeã, tá? Klebsiella pneumoniae, também muito comum, e Proteus, também muito comum. São as bactérias mais comuns na urina dentro de um laboratório clínico. Então, se você utiliza esse meio, você não precisa fazer a identificação aqui. Você já tem presuntivamente uma grande chance de assertividade se a bactéria crescer nesses mesmos padrões aqui da placa. Caso você não possua esses meios cromogênicos aqui, nós temos que semear a urina onde? Qual que é o meio de... Isso aí pode pedir na prova também, gente. Qual que seria o meio indicado para a realização da urocultura? Então vamos pensar aí qual que seria o meio mais indicado. Nós temos lá a dupla, os dois meios que são os meios mais indicados. Seria o Clade-McConkie, tá? Por que o Clade? O Clade, ele é um meio não seletivo, já ajudando a estudar para a prova aí. O Clade é um meio não seletivo, porém ele é um meio diferencial que ele dificulta o crescimento de proteus, tá? E na urina cresce muito proteus. E quando proteus cresce na urina, ele forma o chamado véu de proteus. Ele cresce tão amplamente que ele não permite a contagem isolada das colônias. E se tiver outra bactéria, cresce por cima. Entendeu? Ele domina tudo mesmo. E o Clade, ele tem essa característica. Ele diminui a presença do proteus devido aos seus constituintes. Além disso, o Clade ele também possui a lactose e o indicador de pH. Quando a bactéria é lactose positivo, o meio que é verde se torna amarelo. Ao mesmo tempo, a urina a gente semeia no McConkie também. A gente utiliza o meio Clade-McConkie. Por que o McConkie? Porque o McConkie já é um meio seletivo.
ele é seletivo para bactérias gram-negativo. E a maioria das bactérias que causam infecção urinária, 80% delas, fazem parte desse complexo gram-negativo. Principalmente quem? Escherichia coli. Tá certo? Então, por isso que nós semeamos em agar, Clade, Maconque e urina. Mas caso a gente semeie em Clade e Maconque, aí nós temos aqui já o início da identificação. Por exemplo, colônias lactose positiva e oxidase negativa. Lembra lá no comecinho da oxidase? Então, a gente pegou na placa lá, a gente pega a placa, uma bactéria gram-negativa. Se for oxidase positivo, eu já tenho que pensar em uma bactéria especificamente, Pseudomonas, que é essa aqui, ó, a mais comum. Vibrio cólera, muito rara. Vibrio para hemolíticos, mais rara ainda. Mas Pseudomonas, uma bactéria muito comum e bastante resistente. Ela é uma principal representante das bactérias oxidase positiva. Então, se eu peguei a placa, vi lá, lactose positivo. Se a bactéria é lactose positiva, eu preciso fazer prova da oxidase? Vamos pensar. O que a lactose é? Lactose é um açúcar, certo? Se a lactose dá positiva, a bactéria fica rósea. Significou que o quê? Fermentou o açúcar. A bactéria é oxidativa? Não, é uma bactéria fermentadora, certo? Então, se a colônia é lactose positiva, você pode esquecer a oxidase. Você não precisa fazer a prova da oxidase. Você vai fazer a prova da oxidase quando a colônia for lactose negativa, porque o açúcar presente no meio de cultura, a bactéria não vai ter utilizado ele. Então você já não consegue distinguir se é uma bactéria oxidase positiva ou se é uma bactéria fermentadora. Aí você tem que fazer a prova da oxidase. Tá certo? Então, aqui você já matou. A colônia cresceu rosinha numa Maconque lá, a gente sabe que é uma colônia que é uma possível bactéria gram-negativo, porque cresceu no meio seletivo, que é o meio Maconque, e ela utilizou a lactose do meio Maconque, transformando a cor dele, tá? Fazendo com que a bactéria cresça com coloração rósea. Então, já mata aí a questão da oxidase. Então, a gente já caiu apenas nessas bactérias aqui, que são bactérias lactose positivo, enterobactérias patogênicas, tá, que podem causar infecção urinária e elas podem ser lactose positivo. Então tudo aqui você já esquece. Ó, para você ver como é que você vai por eliminação, você já esquece tudo isso aqui, certo? Isso é uma maneira de identificação que é a mais utilizada hoje em laboratórios de pequeno e médio porte, tá? Então aí eu vou semear a bactéria no rugai, tá? Só lembrando, o rugai, ele inalterado, ele vai ter o mesmo aspecto desse aqui, ó, Acinetobacter. Aqui, tá vendo? A última bactéria aqui do lado direito, o Acinetobacter. O rugai inalterado, ele é igual ao Acinetobacter, tá bom? Então, quando você semeia a bactéria, você vai esperar 24 horas e vai ver o tipo de reação que gerou. Então, no caso de Escherichia coli, que é a bactéria mais comum, a gente compara essas reações aqui, ó, na legenda. A gente vem aqui na legenda e vai ver o que deu. Primeira coisa, começando de cima para baixo, deu indol? Lembra o que é um indol? Indol é aquela reação lá em cima que transforma o triptofano, certo? Que fala que a bactéria utilizou o triptofano. Através do que? Do revelador. Qual que é o revelador? Reativo de Kovacs. Tu tem que saber, hein, gente? E aí? Formou o anel aqui. Então, eu já diminuí para 3. Ó. Disso aqui tudo, já caiu para esse. E dessas daqui, eu já estou só com
3 espécies, tá? Sendo que 2 espécies são a mesma, que é a Escherichia coli. Aí tem a Escherichia coli sacarose positivo e a Escherichia coli sacarose negativo, mas isso aqui para mim não interessa. Eu só quero saber se ela é Escherichia coli na hora de liberar o laudo. Eu não libero se ela é sacarose positiva ou se ela é sacarose negativa, tá? E ela poderia ser providência. A providência é bem diferente dessas duas aqui. Qual que é o segundo item que eu posso distinguir aqui? A cor, tá? Pela formação aqui do LTD positivo mais lactose. São todos substratos, tá? Aqui a Escherichia coli não é. Qual que seria o terceiro aspecto que eu poderia diferenciar a providência da Escherichia coli aqui? Formação de gás. Tá vendo essas bolinhas aqui? Nossa, deu uma mexida aqui no slide, deu uma reposicionada aqui. Tá vendo as bolinhas aqui? Isso aí é formação de gás, tá? Significa que a bactéria, ela, geralmente as bactérias intestinais, tá? No caso dos coliformes fecais, eles formam gás. Não é à toa que os humanos soltam flatos, né? Que são produtos da digestão das bactérias, que acabam se esvaindo. Brincando. Mas essas bactérias são formadoras de gases. Então elas expandem o meio, tá bom? E aqui o Providência não expande. Beleza. E se fosse, aqui no caso, uma bactéria lactose positiva, indol negativa? Então a gente começa aqui por cima, ó. Indol negativo, negativo, negativo. Eu já elimino aqui as duas Escherichia coli e o Providência. Então eu estou aqui entre 3 espécies: Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter. Essas duas aqui são as que mais confundem: Klebsiella e Enterobacter. Mas tem várias maneiras de vocês diferenciar elas. Várias, tá? Primeiro, vamos dar continuidade aqui ao método de identificação. Utilizou todos os açúcares uma? Beleza. Utilizou todos os açúcares outra? Beleza. Utilizou todos os açúcares? Opa, aqui não, já elimino. Então, fico só entre as duas, certo? Formou gás as duas? Formou. Formou gás as duas? Formou. Ixi, e agora? Vem aqui para baixo. Pode ser lisina positivo? Pode. Pode ser lisina negativo? Ixi, e agora? Como é que eu vou diferenciar? Último item aqui, ó, motilidade. Tá vendo que a motilidade, ela tem uma sombrinha aqui, ó. Se vocês depois ampliarem, vou postar o slide ainda hoje, tá? Estava preparando essa aula, eu tive que fazer umas modificações nela, não consegui postar ela hoje. Antes da aula, vou postar assim que acabar a aula. Vocês podem ampliar os slides, vocês vão ver que tem uma sombra aqui, ó, tá vendo? Esse aqui não tem sombra. Essa sombra significa justamente a motilidade, ou seja, uma é móvel e a outra é imóvel. Essa parte aqui do meio, não é esse meio não, acho que eu não tenho foto dele, mas essa parte do meio aqui, abaixo dessa parafina aqui, isso aqui é parafina, um pedaço de vela, tá? Que é justamente para fazer a divisão entre os dois aqui. A parte inferior, ela tem um agar semissólido. E o agar semissólido, ele é justamente propositalmente feito dessa maneira para você verificar se a bactéria possui motilidade. Se a bactéria possui motilidade, vou mostrar mais para frente ali para vocês, a bactéria ela vai fazer tipo um zigue-zague, ela vai deixar um formato de zigue-zague nesse meio semissólido. Enquanto a bactéria que é motilidade negativa, ela vai deixar apenas a marca do inóculo, sem o zigue-zague. Tá vendo? Então todas essas aqui, ó,
Citrobacter, motilidade positivo. Providência, motilidade positivo. Essa sombrinha aqui representada, tá? Então, a diferença entre Klebsiella e Enterobacter pelo Rugai é a motilidade, tá certo? Qual seria uma outra maneira de eu verificar isso aí? Através do antibiograma. Enterobacter. Todos os Enterobacter são resistentes a cefoxitina, amoxicilina, clavulanato. Se eu tiver lá em dúvida, porque são muito parecidos aqui, eu venho para o antibiograma. Se tiver sensível a cefoxitina ou amoxicilina clavulanato, eu já excluo a possibilidade de ser Klebsiella, tá? Então, eu coloco como Enterobacter, que é resistente naturalmente à amoxicilina e clavulanato, tá bom? Então, eu vou afunilando as provas, tá vendo? Mais ou menos como é que é. Bom, partindo para essa segunda coluna aqui, onde eu tenho colônias lactose negativa. Colônia lactose negativa, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer o teste de oxidase. Por quê? Porque ele não utilizou a lactose, então eu não posso afirmar em primeiro momento que essa bactéria é fermentadora, tá? Porque o McConkey, no caso da urina que a gente está focando aqui, estou dando o exemplo da urina, tá? Mas poderia ser outro material semeado em Agar McConkey. O McConkey, no caso da urina, ele vai nos indicar principalmente a fermentação ou não da lactose. Se fermenta a lactose, esqueça a oxidase. Não fermentou a lactose, parto para a oxidase. Tá certo? Deu oxidase negativo? Opa! Então, esqueço aqui em cima e esqueço aqui embaixo. Vou para essa coluna do meio aqui. Vou para essa fila do meio aqui. Beleza? Aí aqui eu já tenho uma maior quantidade de bactérias, certo? E algumas bactérias mais ou menos parecidas umas com as outras. Mas a base é a mesma. O que eu começo? Eu começo sempre por cima. Tá? Semeei aqui. Por exemplo, cresceu, deu positivo para indol, então excluo todas as outras. Então ficou só 4. Ó. Ficou Shigella, ficou Proteus vulgaris, ficou Providência, ficou Edwardziella. Essas 4 aqui é fácil se diferenciar. Tá vendo? Ó? Uma tem gás, a outra cresce bandeira do Brasil, a outra cresce enegrecida, né? A outra aqui cresce enegrecida e a outra cresce aqui bandeira da Suécia, né? Azul e amarelo. Tô brincando assim, mas é só para facilitar o entendimento, tá bom? Se não tiver a reação do indol aqui, aí eu vou ter mais bactérias. Vou ter essa, Morganella, Salmonella, Salmonella typhi, Citrobacter, Klebsiella, tem a Klebsiella, né, que é a lactose negativa. Tem dois tipos de Klebsiella, tem a lactose positiva, que é a mais comum, e tem a Klebsiella lactose negativa, que é essa aqui. Tem a Serratia, que é bem fácil de identificar, que ela deixa uma mancha vermelha. Né? Tem o Enterobacter também, lactose negativo. E tem o Acinetobacter, que ele é uma bactéria asacarolítica. Tá bom? Por isso que ele não modifica nada. Ele não usa nenhum açúcar aqui. Ele deixa o meio inalterado. Beleza. Partimos para a terceira coluna aqui. Peguei lá a bactéria na placa, ela não ficou rosa, ou seja, ela é lactose negativa. Se é lactose negativa, o que eu faço? Oxidase. Ixi, deu oxidase positiva. Beleza. 95% de chance de ser, 98% de chance de ser Pseudomonas. Tá? Muito raro. Vibrio cólera, vibrio parahemolítico, só em epidemia de cólera você vai encontrar com material
fecal, fazendo coprocultura, tá? Em outros materiais, essa bactéria aqui dificilmente vai crescer. Tem que ter meios específicos para fazer o cultivo dela. Então, já posso afirmar de cara que se trata do Pseudomonas. Beleza, pessoal? Sei que vocês devem estar um pouquinho cansados. Eu vou moer a garganta aqui também.